Graças e paz, querido. Seja muito bem-vindo ao nosso Tadel da Alegria. Estamos de volta aí com você e já retornamos também presencialmente. Mas nós temos todo um cuidado e respeitamos todo e qualquer tipo de atitude de liderança. Sabemos que tem líderes que ainda não puderam retornar presencial e aí nós queremos levar até você as mesmas informações que acontecem aqui no templo, nós queremos transmitir para o seu coração através desse instrumento da internet. Então se conecte conosco. Na terça-feira passada nós tivemos os fundamentos do discipulado com o pastor Marcelo, uma aula muito maravilhosa. E hoje eu quero ministrar ao teu coração diferentes tipos de discipulado dentro da visão MDA. Eu tenho uma proposta de te levar pelo menos 4 tipos de discipulado que nós praticamos dentro da visão MDA. Mas eu quero assim colocar no teu colo algumas passagens bíblicas que vão te ajudar. Quero que você abra sua Bíblia, ou então anote aí, porque eu já estou com a referência aqui de Colossenses, capítulo 1, versículo 28 e 29. Me ouça, anote, depois você reparte com os seus auxiliares aí, viu? Colossenses diz assim, versículo 28 e 29. Este Cristo nós anunciamos, advertindo a todos os homens e ensinando a cada um em toda sabedoria, a fim de que apresentemos cada homem perfeito em Cristo. É para esse fim, olha só, presta atenção nisso aqui. Esse é o versículo 29. Paulo está dizendo, é para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo que opera poderosamente em mim. Querido, olha só, Paulo tinha consciência, plena consciência de que era responsabilidade dele como um crente maduro, como um pastor, como um líder, de poder transmitir isso a cada homem, individualmente, pessoalmente. Ele sentia-se responsável para que o rebanho de Deus pudesse crescer, pudesse se multiplicar, pudesse ser um rebanho consistente. Paulo tinha essa consciência de que não havia um outro modelo melhor para se fazer, senão o discipulado 1 a 1. E eu quero começar falando do primeiro tipo de discipulado dentro da visão, pegando essa base desse texto, de Paulo, do seu esforço, do seu empenho, da sua disposição, porque alguém fez isso com ele. Quem fez isso com ele? Teve um Barnabé que escorou do lado, Barnabé que pegou esse material. Eu não digo que foi esse material, porque naquela época não existia isso, mas o primeiro nível de discipulado, o primeiro tipo de discipulado é o discipulado feito pelo acompanhamento inicial. E qual é a proposta de se fazer com o acompanhamento inicial? Nós temos 3 livros de acompanhamento inicial, o nível 1, o nível 2 e o nível 3. O que nós costumamos fazer, querido? Por que é importante nós passarmos cada pessoa, desde o novo convertido? Irmão Cláudio, é só válido esse material para o novo convertido? Não. Você também pode usar esse acompanhamento inicial para aquele crente que já está aí há um tempo, mas nunca fez. Você já percebeu que existem crentes antigos, crentes que já estão com tempo aqui conosco, mas quando a gente começa a cobrar algumas coisas, não há fundamento. Quando você começa a falar sobre alguns assuntos, sobre certeza de salvação, que é o que trata no acompanhamento inicial, novo nascimento, seitas, testemunha de Jeová, seitas que falam sobre o que é pecado comer sangue, é pecado comer carne sufocada. Você pergunta algumas coisas e aí o cara fica meio enrolado dizendo, na antiga aliança
parece que não podia, mas na nova também parece que pode, eu não sei muito bem. Então, lá no acompanhamento inicial, você vai fortalecer, você vai fundamentar. Não tem como, querido, nós querermos ajudar os nossos novos convertidos. Às vezes, sabe o que acontece? Quando você não traz esse novo convertido, quando você não traz aquele crente que veio de uma outra denominação, ou aquele camarada que ficou parado, mas que já estava há muito tempo dentro da visão, mas nunca fez acompanhamento inicial, quando você leva ele direto para liderar uma célula, para auxiliar uma célula, você vai estar sublimando algumas etapas, queimando etapas. E aí, lá na frente, você vai ter um líder que não vai corresponder. Você vai ter um líder que vai trazer frustração para você. E é tudo que a gente não quer mais, é chegar num lugar, numa distância e ter que olhar no retrovisor e ver que ficou um monte de ferido, de pessoas que ficaram para trás, de células que pararam de existir. Por quê? Porque nós queimamos a etapa nos níveis de discipulado. Então, querido, fundamenta bem. É necessário, deixa eu te dar um exemplo muito forte, muito lindo que a Bíblia nos conta, de Moisés. Quem era Moisés? A história diz que ele era um libertador que nasceu no meio do povo hebreu. Em um determinado momento não dá mais para cuidar de Moisés, né? Essa mãe pede aí auxílio ao pai, eles criam um cesto de betume, solta no rio Nilo, e alguém de longe vai acompanhando esse cesto até que ele chegue ao destino. Olha só, o nível de discipulado, o acompanhamento inicial. Moisés, criança, sendo cuidado ali, educado, mas chega um momento que não dá mais para cuidar. Então, vai soltar ele nesse rio Nilo, que esse rio Nilo fala dos perigos, né, que ele correu nessa descida toda. Às vezes o discipulador ele tem que estar atento, eu digo não só às vezes, mas sempre ele precisa estar atento nesse cuidado com o novo convertido, protegendo, guardando, né? E é preciso, porque o nosso tipo de discipulado, um dos propósitos do discipulado, mesmo nesse começo e mesmo lá para um fim, para um crente já maduro, o único propósito do discipulado é esse aqui: ele tem que ser feito usando todas essas informações de maneira que aquela pessoa seja consolidada, fortalecida e que venha a dar frutos. Agora é interessante, quando você vê a história do Moisés, o Moisés desce até ali onde a princesa estava se banhando, ela ama a criança, pega para si e manda chamar alguém. E quando manda chamar alguém, quem é que vem? Vem a irmã do Moisés, a Miriam, e disse: eu sei quem pode cuidar. E a princesa diz: então leva para que amamente, para que dê o leite, né? O Pedro não diz assim? Para que nós possamos desejar ardentemente, como crianças recém-nascidas, o leite da palavra. Então, no coração do novo convertido, ele tem um desejo pela palavra. E aí, quando você pega o acompanhamento inicial, querido, aquilo ali tem resposta para o novo nascimento, certeza da salvação, ali tem os fundamentos, ali tem os alicerces que vai colocar para ele poder fundamentar e levantar toda a estrutura do edifício da casa que ele quer construir, querido. Quando Moisés cresce, eu acho isso interessante, aonde ele está sendo criado? Na casa de uma hebreia. E ela começa a colocar esses fundamentos, esses ensinos são tão fortes no coração de Moisés, que mesmo depois que ele cresce e já pode voltar lá para o palácio, para ir assistindo tudo, porque ele ia ser treinado para ser o grande faraó. Mas você lembra a história que num dado momento Moisés meio que ele entra numa contradição daquilo, ele diz: não, isso aqui não é o que eu quero. Isso aqui não está batendo. Por quê? Porque o DNA dele foi formado no primeiro momento lá com a mãe dele, né? Foi formado lá com Joquebede, quando ela
transmitia esses vínculos profundos de um acompanhamento, de um discipulado inicial. E diz a Bíblia que por conta desse fundamento, uma hora Moisés chega ao ponto de dizer que ele se recusa a ser chamado filho da filha de Faraó e prefere sofrer junto com seus irmãos. Querido, isso é o propósito. Isso é a proposta do discipulado, do acompanhamento inicial. É formar o caráter da pessoa, é transmitir vínculos que vá consolidar o coração dessa pessoa ao ponto de que ele, ao crescer, ele cresça com um caráter fortalecido e não possa titubear em nada. Então, essa é uma das propostas do acompanhamento inicial. Agora, talvez você está me perguntando: onde eu encontro esse material? Eu ouço tanto falar, e aonde é que tem esse material? Esse material, talvez até o líder não saiba disso, mas eu quero dizer algo que eu aprendi muito cedo. Esse material é de responsabilidade do líder de célula. O líder de célula tem que ter esse material na sua célula. Como ele vai fazer? Ou ele vai comprar, ou ele vai bater xerox disso, mas ele precisa ter esse acompanhamento inicial. E de que forma ele pode usar esse acompanhamento inicial? Querido, a maneira principal que ele deve usar é na forma de grupos. Ele pode usar em forma de grupos. Se ele tiver 2, 3, 4 pessoas que converteram ali e ele não tenha pessoas suficientes para fazer individual, ele pode usar em grupo. Pode ser feito, mas a maneira mais eficaz é 1 a 1. Pega esse material, presenteia e vai cuidando desse camarada para que ele possa crescer. Querido, isso é o básico, né? É as coisas básicas que ele vai estar aprendendo ali. Deixa eu te colocar aqui algo muito interessante. Nós estamos acompanhando esse treinamento e aprendemos muito nas ministrações, né? Estão sendo ministrações que estão sendo dadas ali na igreja de São Paulo, e nós estamos aqui junto com eles também aprendendo. Tem algo interessante no livrinho desse material que diz assim: se eu estou no meu grupo, na minha célula, o meu líder que está ali, é ele quem vai providenciar para que alguém possa ministrar esse acompanhamento inicial. Há uma grande casa que precisa ser erguida, mas ela precisa ser erguida e fundamentada em cima dos alicerces, né? Isaías 61, versículo 1 e o 3 diz que nós seremos chamados carvalho de justiça. A estrutura de um carvalho, a raiz de um carvalho é muito forte, é muito grande. Nós não queremos, tudo que nós não queremos é que nós possamos lamentar, segundo aquela descrição de Mateus 7, 21 ao 28, que fala das 2 casas, uma que era um homem prudente, que construiu sobre a rocha. A outra fala de um homem imprudente, apressado, avexado, que constrói de qualquer jeito, na beira da praia. Ele não preocupa em estudar o ambiente, ele não preocupa com a maré, ele não preocupa com a maresia, com o sal do mar que vai destruir aquela casa. Ele não está levando em conta as questões temporais que pode acontecer, as enxurradas, os ventos. E Jesus adverte e disse: o homem prudente, ele vai erguer, ele vai construir, mas ele vai ter um fundamento que é consolidado, que é firmado sobre a rocha. Querido, só para nós fecharmos essa primeira parte do discipulado, do acompanhamento inicial, não queime etapas dentro do processo de formar novos líderes. Eu sei que nós estamos olhando, estamos dizendo a seara é branca, os campos estão branquicentos, trabalhadores têm pouco, mas eu quero te dizer, não sublime, não queime etapa nenhuma, siga as etapas, vá de um por um. Eu lembro quando eu fui fazer acompanhamento inicial, toda noite eu ia para a casa do meu discipulador, e lá ele fazia uma revistinha daquela, eram 8 revistas, cada revista daquela, a primeira revista começava com aquele largato na capa,
E a gente ia no processo, cada lição que a gente passava, ele ia formatando o desenho que ia formando uma borboleta, até que na última lição, na 8ª lição, ali estava uma borboleta linda, pronta para voar e exibir toda a sua beleza. O discipulado é isso, é uma metamorfose, é uma transformação, é você entrar de um jeito e o processo vai te moldando. Paulo nos diz: não vos conformeis com este século, mas transformai, ou seja, entre na forma. E para entrar na forma, querido, precisa quebrantar coração, ter um coração ensinável, ser, aquela massa flexível que não é duro, não é um ferro, é uma massa flexível que vai sendo transformada até um dia chegar naquele padrão de voar. Não queima a etapa. Segundo ponto de discipulado, segundo tipo de discipulado, querido, é o discipulado do membro da célula. O líder, ele sabe quem são suas ovelhas. Dentro desse discipulado, eu quero aqui só ler para você algo muito interessante. Diz assim: a maneira principal desse líder discipular cada membro da sua célula é através do pastoreio eficaz. Ele não necessariamente, o líder de célula, vai discipular todos os membros. Escuta isso. Eu sei que tem líder aí que tem um coração gigante, um coração igual de mãe, que sempre cabe mais um, sempre pega mais um. Eu digo para você porque eu sofro disso. Já brincaram comigo aqui que eu pego quase que todas as pessoas para discipular. Alguém disse que encontrou um mendigo lá no centro, deitado em cima de uma sacola, fazendo de travesseiro uma garrafa PET. Perguntou para ele assim: quem é teu discipulador? E ele disse: é o irmão Cláudio. Mas isso é uma brincadeira, mas eles estão brincando porque eu cometo esse erro. Chegou um tempo que eu tinha mais de 12 discípulos e eu estava errando e falhando nisso. Hoje nós já demos uma enxugada, eu tenho 4 áreas, que são 4 casais, e tenho mais 3 discípulos, ainda estou com muita gente. Mas você, líder de célula, que tem 12 pessoas, você não vai poder cuidar. Então eu vou colocar uma dica para você. Cria um método de pastoreamento com alguns e com os seus auxiliares, você foca num discipulado mais estreito com ele. Tem uma frase aqui que não é minha, mas é do pastor Eibe, mas ele me permitiu já usar, tá tudo certo, fica tranquilo. Se quiser confirmar mesmo, liga para ele. Diz assim: o líder de célula deve ter um coração de pastor que dá a vida pelas ovelhas. Ele deve conhecer essas ovelhas, chamá-la pelos nomes, Cada uma dessas ovelhas deve ser coberta com oração. É fundamental que esse líder tenha essa atitude de pastoreio com essas 12 vidas que ali estão. Esse nível de discipulado do líder de célula para com a membresia pode ocorrer nessas 2 etapas, que eu estou colocando aqui. A primeira é que ele discipula os membros da célula que ele está visualizando e almejando para um destaque maior. É aqueles que serão futuro auxiliares. Para esses daí, ele vai dispensar um tempo mais perto, mais próximo. E para aqueles outros que estão ali chegando agora, talvez alguns novos convertidos, talvez alguns que ainda estão gerando comunhão para as batatas, amolecer, para fazer aquela parte ali do purê de batata, de integrar, de consolidar. Para esses daí, ele vai pastorear e alguém vai cuidar com o acompanhamento inicial. Mas o líder vai estar sempre com os olhos bem atentos. Lembra da história de Davi? Então, Davi tinha umas poucas ovelhas. Mas sabe o que destacava Davi, querido? É que ele não olhava para esse rótulo das poucas ovelhas. Eu sei que algumas vezes nós caímos nesses questionamentos de achar meio desprezível essa célula, tem tanto poucos membros, mas eu quero te dizer, você não está pastoreando poucas ovelhas, você está pastoreando para a Igreja da Paz Church de Manaus. Então, entenda isso. Davi entendia isso,
e ele dava a vida por essas ovelhas. Lembra quando ele se apresentou diante de Saul? Ele disse assim: olha, Saul, eu vou dar alguns testemunhos de pastoreio. Eu estava cuidando das ovelhas, veio um urso, eu peguei esse urso ali e rasguei pelo meio. Olha só, Davi tinha essa força a seu favor, uma força violenta, essa força que Paulo está falando no início do texto, que ele diz que Deus deu a ele essa força para cuidar bem de cada homem, para proteger, para estar junto. Davi se apegou a essa unção, essa graça, essa força e disse: eu rasguei o urso, veio o leão, eu agarrei pela barba, tomei da boca dele a ovelha. É esse tipo de discipulado que a gente quer, é esse tipo de pastoreio. Agora, deixa eu te dizer algo aqui, meu príncipe. Esse tipo de discipulado, aonde o líder de célula pastoreia junto com os membros as suas células, ele precisa ir treinando. Lembra-se disso, suas células, nossas células são berçários. É ali onde nós vamos praticar os partos, receber os recém-nascidos, os recém-chegados. É ali na célula que ele tem a oportunidade de ministrar oferta, é ali na célula que ele tem a oportunidade de aprender como facilitar uma reunião, porque líder não conduz reunião, não prega em reunião. Líder, ele facilita a reunião, fazendo com que todos participem, porque isso é parte de um bom pastoreio. Líder que não tenha um coração para pastorear, querido, sabe o que vai acontecer? Ele vai sempre caminhar com essa fala dizendo: minha célula tem 20 pessoas, irmão Cláudio, mas eu não consigo multiplicar porque não tem líder, então está faltando pastoreio. E vou dizer uma coisa, essa célula não cresceu, ela inchou. Se uma célula não tiver esse nível de discipulado que dispensa o pastoreio, focando em todo o grupo, pastoreando, ligando, mandando mensagem, esse tipo de discipulado não é aquele discipulado que tem hora marcada, uma hora para iniciar, uma hora para finalizar, não. Esse tipo de discipulado através do pastoreio é aquela ligação, é uma mensagem de WhatsApp, é um áudio gravado, é uma videochamada, é algo que você vai cercando a pessoa até ele se encontrar e começar a entender qual a finalidade dele ali. O líder do grupo também deve treinar muito bem os seus membros. Lembra? Se você está exercitando o pastoreio com cada membro, você vai estar treinando eles muito bem. Provérbios 27, 23 diz assim: procura conhecer o estado das tuas ovelhas. Procura conhecer o estado de tuas ovelhas. Essa palavra procura, ela é algo que dá a conexão aqui de alguém que está andando sempre. Alguém que não para, é alguém proativo. É uma das características dentro desse tipo de discipulado, o discipulado através do pastoreio, para cada membro de célula. Você precisa, líder de célula, você precisa, eu também preciso, eu me enquadro nisso, nós precisamos ser mais proativos, nós precisamos saber o estado das nossas ovelhas, aquele estado ruim, aquele estado de que ela está sinalizando, faltou um dia no Tadel, já liga para saber o que houve, eu estou preocupado, você não é de faltar, não está vindo aos cultos de celebração, não está assistindo, não está respondendo suas mensagens, se antecipa, porque algumas vezes, vou te falar aqui, o maior inimigo desse discipulado ao nível de pastoreio chama-se procrastinação. É aquele cara que vai deixando, não, amanhã eu ligo, não, depois eu vejo, não, aí e tal. Quando pensa que não, já estoura, a mulher já está indo embora, o cara já não quer mais, o casamento acabou. Não vamos deixar chegar nesse ponto. Eu quero aqui te falar de o terceiro tipo de discipulado aqui. É um discipulado mais intenso, é um discipulado que vai exigir um pouco mais, É o discipulado profundo para com os discipuladores e discipuladores para com discípulos em treinamento.
Olha só, esse daqui já é para aquele tipo de pessoa que já está comprometido, já conhece a visão, ele já fez o acompanhamento inicial, ele já fez o 2, ele já aprendeu sobre os relacionamentos, ele já sabe sobre sua identidade, ele já sabe sobre paternidade, ele já sabe quem ele já é batizado com o Espírito Santo, ele já é cheio do Espírito Santo, ele já está pronto para começar a frutificar, entrar nessa etapa de frutificação. E olha só, tem algo muito interessante dentro dessa questão, desse terceiro nível de discipulado, porque tem algo que o pastor Aloysio fala, eu acho muito legal, ele diz assim: o verdadeiro fruto de uma goiabeira não são as goiabas que estão ali no pé, mas o verdadeiro fruto de uma goiaba é uma outra goiabeira que foi tirada daquela através de um processo seletivo, cuidadoso, de sementes. Alguém ministrou aqui e falou que lá em Portugal viu uma plantação dos limões tão bonito, mas tão lindo mesmo, que ele disse: me ensina como é que você faz. E aquele irmão separava, como diz o pastor Joaquim, é limões ou é limões, né? Separava os limões e tirava os mais bonitos. Por favor, não me interprete mal. Pastor, então tem ovelha que está meia... Não, tem ovelhas, tem discípulos que ainda não é a hora. E ele ainda não atingiu aquele nível, aquela profundeza. Ele ainda não está na etapa certa para voar. E sabe o que acontece muitas das vezes? Quando você não trabalha bem com um discípulo seu, baseando essas etapas, usando bem essas etapas, sabe o que vai acontecer? Depois eu volto para a história do limão, mas estou lembrando aqui algo muito interessante que preciso ilustrar isso aqui. Alguém contou que a mariposa estava se esforçando para sair do casulo e já estava ali colocando as suas asas para fora e fazendo aquela força. E alguém ficou com pena da mariposa e disse: tadinha dela, meu Deus, eu vou ajudar. E cortou o casulo de um lado e de outro. Sabe o que aconteceu? A mariposa fez isso aqui, ó, pluf, caiu. E quando ela caiu, ela não conseguiu voar, ela só rastejava. Por quê? Porque esse desinformado que não tinha visão dos processos, querendo ajudar, querido, é isso que a gente precisa de entender. Às vezes, eu vou me incluir, nós, na boa, santa e reta intenção de querer logo trazer o cara para ser um líder, nós sublimamos, queimamos a etapa e aí estragamos todo o processo, porque em vez do cara voar, ele rasteja. Aí daqui a pouco ele está cansado, a gente não sabe por que está cansado, sabe por quê? Porque nós deixamos essa terceira etapa de discipulado profundo, que é para os nossos discípulos começarem a treinar outros, para discipular outros, e a gente gerando as multiplicações de uma forma saudável, sem pressa. E dizem que não prestou para nada essa mariposa. Então, querido, quando esse homem, voltando para a história dos limões de excelência, né? Ele tirou ali as sementes, as melhores sementes daqueles limões mais belos. E alguém perguntou: o que você vai fazer? Ele disse: essas sementes é para a próxima plantação. Então assim nós fazemos. Nós cuidamos bem dos nossos discípulos, treinamos ele e geramos nele o nosso DNA. Nossos discípulos precisam sair com o nosso DNA. Sabe o que acontece muitas das vezes nesse processo? Nós não conseguimos produzir discípulos que saiam com o nosso DNA. Muitas vezes só por conta de falta de disposição de aplicar corretamente o material. Algumas vezes, querida, a gente quer formar líderes e aí esses líderes novo convertidos, ele está tão sedento, tão desesperado. Às vezes aquele líder que está na célula, ele quer tanto poder aprender mais, mas aí você não fala que tem um Tadel, um centro de treinamento para ele vir. Você não apresenta para ele acompanhamento inicial, você não mete ali para ele o acompanhamento 2, que são níveis profundos de relacionamento, e aí ele fica perdido. Então, que daqui para frente nós possamos fechar com eles num discipulado profundo para os nossos discipuladores e discipuladores
para discípulos em treinamento. Isso é tremendo. E para nós já irmos fechando aqui, o quarto e último tipo de discipulado dentro da visão é discipulado profundo para os líderes de células, supervisores e pastores. Esse daqui já é um outro nível mais compromissado. Aqui nesse nível tem algo interessante que eu separei para falar desse nível aqui, sobre esse discipulado profundo para os pastores, para os líderes de célula, que diz assim: mesmo que seja importante ter um tempo de qualidade regularmente, há semanas em que não será possível se realizar aquele discipulado presencial. Mas ainda assim, querido, você vai atrás, você vai saber, você vai ligar, você vai buscar. Nesse nível aqui de discipulado mais profundo, é uma prestação de conta muito mais apurada. Mas não é algo, por favor, não me entenda mal, não é algo onde esse discípulo vai se sentir coagido, não. Aqui é onde ele encontra prazer para encontrar com o seu discipulador. É onde ele tem prazer ele não vai só para falar das suas fraquezas, ele não vai só para externar as suas dificuldades, ele não vai chegar ali só para contar coisa ruim, não, ele vai ali para contar das suas bênçãos. Muitas vezes, nesse nível de discipulado, eles vão tratar de muitas coisas administrativas, ouvir os sonhos desse discípulo, ajudar a executar os planos de multiplicação para a célula, como que estão os discípulos dele, como que ele está lidando com isso, como é que ele está na sua casa, né? Com a célula principal, que é a sua família, seus filhos, como é que ele está, aonde esses olhos estão indo, o que está olhando, o que é que ele está assistindo, o que é que ele está lendo. Tempo sozinho dele com Deus, pede para ele repartir esse tempo com você, pergunta para ele se ele, líder de célula, está tendo a prática dos 3 pilares da visão, né? O tempo sozinho com Deus, o culto doméstico. Pergunta para ele, você está repartindo essa palavra com sua família está sendo alimentada por você, qual o livro que você está lendo? Às vezes nós queremos ter um bom líder do nosso lado, mas nós não colocamos nada de material sobre a visão para ele. Às vezes esse cara está se alimentando de outras coisas, tem tantas coisas boas que ele está ouvindo, que ele está lendo, mas não tem nada a ver com crescimento e multiplicação, não tem nada a ver com a visão celular. Então, querido, nesse nível do discipulado profundo, dos líderes de célula, dos supervisores, dos pastores, já é um outro nível de discipulado, um discipulado onde ele já vai estar muito mais maduro. Então, querido, eu quero só fechar com você essa etapa, só voltando para o texto que nós lemos, onde o Paulo está falando que ele mesmo se esforça, ele se aflige. Numa outra linguagem, no versículo 29 diz assim, aqui nessa diz assim, é para esse fim que eu me empenho. Numa outra linguagem diz, eu me aflijo. Ou seja, eu tomo isso como algo que a minha carne não deseja, não quer, o cuidado com outras pessoas. Quantas vezes, querido, nós não queremos desprender tempo para cuidar de outras pessoas, mas o Paulo está dizendo, eu também sou parecido com vocês, crente da Igreja da Paz. Às vezes eu não quero muito discipular ninguém, mas dentro de mim eu entro numa aflição, eu vou me afligindo, eu vou me empenhando, me esforçando o mais possível. Mas ele dá a suma, finalizando, ele diz, segundo o poder de Cristo. Toma isso para a sua vida, querido. Gasta tempo no secreto, se encha do poder, se encha do Espírito Santo e nós vamos crescer e crescer. Deus te abençoe. Esses são os 4 tipos de discipulado dentro da visão. Acompanhamento inicial, discipulado do membro da célula. Terceiro, discipulado profundo com os discipuladores e os discipuladores discipulando os seus que estão em treinamento.
Quarto, discipulado profundo para líderes de célula, supervisores e pastores. Nesse daqui eles têm que estar no Tadel da Alegria, vindo. E nós já retomamos presencialmente. Se você tem líder que pode vir, está aqui com a gente, às 19h30, venha participar, está sendo maravilhoso. Se você ainda não pode, fique na sua casa. Na terça-feira que vem nós vamos estar colocando para você a terceira visão. Eu vou só adiantar para você qual é o assunto da terceira lição. Olha só, a terceira lição, o trilho do discipulador. Querido, você precisa pegar isso, tá bom? Deus te abençoe, um abraço, ama a sua vida, até terça que vem, em nome de Jesus. Paz!